Vamos nos acomodando. Ela falou que ia fechar lá a porta. Por favor. Bom, vocês já sabem, né? Que menos na sexta-feira é que nós não temos reunião pública. Quarta-feira, vocês estão habituados, o horário é este. Nós falamos também através da internet. E aqueles que nos ouvem poderão acompanhar as palestras do dia. Tá bom? Fora isso, nós estamos ainda com a campanha do quilo. Aqueles que puderem colaborar, e agradecemos com antecedência também, e todos aqueles que já colaboraram conosco. Feito isso, nós vamos já fazer a nossa prece inicial. Vamos buscando através do silêncio interior, aurindo todos os benefícios do preparo que os nossos amigos espirituais já fizeram neste recinto, isolando também toda esta área, a fim de que nenhum inconveniente possa perturbar o nosso ambiente. Esse ambiente onde aurimos os benefícios que aqui são distribuídos a todos nós, enquanto cerramos os nossos olhos e criamos na nossa mente a figura magnânima de Jesus, com toda a sua serenidade, aquele amor que transparece através do seu olhar, dos seus gestos, da sua amiguice, na nossa sustentação moral e espiritual. Feito isto, os amigos que Ele nos envia, amigos, nossos anjos guardiães, nossos guias e protetores, também acorrem a este recinto, verificando em nossos corações toda aquela vontade, aquele sentimento amoroso que extravasamos em benefício de nós mesmos, daqueles a quem amamos, aqueles que convivem conosco, aqueles com os quais trocamos algum tipo de relacionamento, enfim. São as virtudes que pouco a pouco vão se sedimentando na nossa intimidade e criando assim uma aura de bem-estar, de harmonia, de equilíbrio em torno de todos nós. Nós sabemos que o nosso pensamento e o nosso sentimento são a nossa identidade, que os espíritos podem observar e nos auxiliar no momento necessário. Assim, com esta reunião que nos prepara, nos acolhe amorosamente, e que nós somos profundamente reconhecidos, agradecidos a tanto empenho, que possamos ter uma tarde gloriosa, aproveitando bastante a palestra do dia e depois complementando através do passe, que vai renovando as nossas energias e nos abastecendo dessa coisa tão boa, para levarmos aonde quer que estejamos, aos nossos lares, às nossas outras atividades, sem perder sequer um pouco daquilo que aqui recebemos. Graças a Deus. E hoje, então, nós vamos abrindo, né, o nosso espaço. Você vai fazer a palestra? Eu cheguei de última hora. Não é? E você vai falar sobre o quê? Olha, bem a propósito. Não? Então, seja feliz mais uma vez na sua exposição. E depois vocês sabem, as perguntas se farão a respeito do tema.
Espero que eu também esteja. Não é? Boa noite a todos. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu não estou tão ligado, tá vendo? É. Não, mas eu mudei, agora eu estou trabalhando de dia. Isso foi só para descontrair vocês. Mentira, mas tudo bem, vamos lá, já descontraiu. Comecemos novamente. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Amigo Jesus nos envolva a todos hoje e sempre. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite da casa, sejam todos bem-vindos. E justamente, hoje o tema que nós vamos falar é um tema que é recorrente a todos nós, de alguma maneira. O tema é Doentes em Casa, retirado do livro Ceifa de Luz, de uma lição do Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E ele começa nos dizendo: e a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos por este corpo, naturalmente. Essa mensagem, Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, escreveu numa das suas cartas, foi nas cartas aos Colossenses, e Paulo, que perseguiu tanto os cristãos e com a mesma tenacidade que ele perseguiu os cristãos, ele depois defendeu o Cristo. Ele depois defendeu os cristãos e levou os ensinamentos do Cristo a muitos lugares, muito longe, até onde ele podia ir, né, com os recursos que se tinha naquela época, né? Muitos dos ensinamentos de Jesus foram difundidos a outros povos, iniciando-se ali por Paulo, que viajou bastante para outros povos que não eram cristãos, e ele chegou levando a palavra de Jesus após a sua conversão na estrada de Damasco. E sofreu por isso grandes perseguições quando falava em nome do Cristo. Mas então, doentes em casa. Hoje a gente inicia de um modo um pouquinho diferente. Eu gostaria de fazer algumas perguntinhas rápidas e vocês vão respondê-las. Sabatina, vocês vão me ajudar. Coisa rápida. Vamos começar assim. Se hoje, agora, nós pudéssemos ir para as esferas superiores, para planos maiores de felicidade, sem doenças, sem dores, sem fome, sem miséria, sem crimes, o que nós faríamos? Não achava mais ninguém aqui, provavelmente. Iríamos todos, né? Provavelmente nós iríamos querer ir, é verdade, não é? Agora outra pergunta. Quem são as pessoas mais amadas por nós? Quem são? O pai, a mãe, os filhos, o esposo, a esposa, e por aí vai, não é verdade? São irmãos, e isso bem lembrado, quase sempre os entes queridos da família, né? E agora a última pergunta. Mas e se nós pudéssemos escolher entre ir aos planos superiores, sem fome, sem dor, sem sofrimento, sem misérias, ou ficar aqui para ajudar o pai, o filho, o irmão, o amigo necessitado, a esposa e o esposo que ainda necessitam de ajuda? Será que nós iríamos para os planos superiores? Já mudou, né? Isso, justamente. Então, provavelmente, nós não os abandonaríamos, não é verdade? Por quê? Porque não ficaríamos bem, seja lá onde estivéssemos, se soubéssemos que deixamos para trás os nossos entes queridos, aqueles os quais nós amamos, sofrendo, ainda sofrendo. Nós não nos sentiríamos bem. E por que não? Porque os nossos parentes enfermos do corpo e da alma são aqueles que antes do berço, lá no plano espiritual, nós nos comprometemos, nós prometemos ajudar. Nós prometemos amparo
e dedicação antes de reencarnarmos. Nós já prometemos isso. E nos foi prometido isso também por aqueles nossos entes queridos que estão compartilhando aqui conosco hoje a nossa evolução e a nossa marcha, a nossa caminhada, não é? Nós convidamos os que hoje estão conosco para ajudar, né? Para amparar, para nos ajudar, para amparar, para nos reconciliarmos. Porque nós sabemos que a gente vem aí nessa longa estrada da vida evolutiva de cada um, trilhando essa estrada junto, na maioria das vezes, com aqueles nossos entes queridos que estão conosco hoje, que já estiveram conosco em inúmeras vidas e estarão ainda por inúmeras outras. Então nós nos comprometemos lá no passado, lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos, antes do berço, a nos ampararmos mutuamente com esses entes queridos, ajudarmos uns aos outros e a nos reconciliarmos, tendo em vista os problemas enfrentados no passado, as discórdias, as desuniões que aconteceram. Isso mesmo. Jesus disse: reconcilie-se com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E aí a gente lembra de uma história divertida até. Que um garçom de nome Oswaldo, ele morreu. E aproximadamente uns dias depois, a esposa dele foi ao centro espírita, querendo comunicar-se com ele pela última vez, para pedir desculpas para ele pelas coisas erradas que ela tinha feito. Aí formaram lá uma reunião em volta de uma mesa no centro espírita e começaram a chamá-lo. Oswaldo. Nada do Oswaldo. Continuaram. Oswaldo. Nada do Oswaldo. E assim continuaram eles chamando. Até que alguém teve a ideia. Por que não chamamos que nem o chamavam no restaurante, do qual ele era um garçom? É isso mesmo, boa ideia. Então vamos chamar. Garçom. Ouviu-se uma voz. Pois não? Ela imediatamente, a esposa, lhe perguntou: Oswaldo? Ele falou: não, Henrique. Ela falou: e onde está o Oswaldo? Sinto muito, ele não atende esta mesa. Pois é. Essa esposa perdeu a oportunidade de reconciliar-se, de pedir perdão enquanto ele estava aqui com ela. Agora ele não atende mais essa mesa, não é verdade? Mas Jesus disse sim. Reconcilia-se com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. E aí a gente faz uma outra pergunta. E não é na família que muitas vezes estão estes adversários do passado? De discórdias, de desuniões, de intrigas e até de outras coisas piores. É na família que nós vamos encontrar muitas vezes esses adversários do passado. E devemos nos reconciliarmos, tentarmos nos reconciliarmos com esses possíveis adversários que estão junto conosco na nossa família agora e não deixarmos para depois. A família é um lugar de encontro de afins, de espíritos afins, e aí é fácil. Quando temos a nossa família espíritos afins, sejam filhos, esposas, maridos, seja quem for, é fácil, né? Não precisamos tecer grandes comentários, porque a caminhada é leve, é tranquila. Mas também encontramos os adversários que nós falamos agora há pouco na família. E aí é difícil. São aqueles familiares que nós temos inúmeras dificuldades, fortes dificuldades muitas vezes, de nos relacionarmos, de convivermos. Do lado de lá e do lado de cá. Né? Porque não é só o outro. Somos nós também que somos difíceis, porque nós também estamos aí pelejando, como a gente fala, para aprender, para melhorar e para caminhar cada vez mais rumo à nossa perfeição, a perfeição que podemos alcançar. O lar, a família, é o coração da sociedade. O coração do nosso corpo, ele bombeia sangue para todo o nosso corpo, para que ele sobreviva. E a família bombeia, a família, o coração da sociedade, bombeia para a sociedade o que existe nela.
Se na família, se no nosso lar houver mais intriga, inveja, intolerância, incompreensão, discórdia, é isso que nós vamos bombear lá para fora, para a sociedade. E a nossa sociedade hoje está muito combalida por inúmeros motivos. E um deles, com certeza, é a falta de estrutura familiar, porque passam muitas famílias. É essa intolerância dentro de casa. É a raiva dentro de casa, é a incompreensão, a discórdia, a desunião dentro da nossa casa. A gente acaba passando tudo isso lá para fora, para a nossa sociedade. Porque a gente sai da nossa casa e vamos para onde? Para fora, para a sociedade. Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos entes queridos saem da nossa casa e vão para onde? Lá para fora, viver a vida na sociedade. Mas também, quando nós cultivamos dentro da nossa casa amor, compreensão, carinho, amparo, ajuda, nós também vamos estar transportando isso lá para fora, para a nossa sociedade. Porque quando as coisas estão bem dentro do nosso lar, a gente está bem no nosso serviço, a gente está bem na casa espírita, a gente está bem com a vizinhança, a gente está bem no trabalho, seja lá onde for. Porque a gente já sai bem da nossa casa. E nós estamos transportando isso lá para fora, para a nossa sociedade. No lar nós aprendemos muitas coisas. É uma escola, o lar. É a primeira escola, não é verdade? É a primeira escola de todos nós. A principal, podemos dizer, sim, é verdade. A principal escola é o nosso lar. No nosso lar nós aprendemos a conviver uns com os outros. Não estamos sozinhos, não é verdade? Não moramos sozinhos. Aprendemos a aceitar. Aceitar o quê? Diferenças. Aceitar que ela pensa de um jeito e eu tenho que pensar do jeito dela. Não, não era isso que eu ia dizer. Não era bem assim. Vamos começar tudo de novo. Aceitar que ela pensa de um jeito e eu tento pensar de outro. Quando ela deixa, eu penso de outro quando ela deixa. Muito bem. É no lar que aprendemos a perdoar. Perdoamos filhos. O marido muitas vezes perdoa a esposa muitas vezes perdoa o marido. Os filhos muitas vezes nos perdoam. Então é no lar que nós já vamos aprendendo o dom do perdão. É no lar que aprendemos a entender que as pessoas vivem situações diferentes. O que um gosta, o outro não gosta. O que um faz, nem sempre o outro faz. Aprendemos a auxiliar, né? Porque nos auxiliamos mutuamente na hora da doença, na hora da necessidade material, financeira, enfim, de acordo com todas as necessidades que aqui temos, nós aprendemos também a auxiliar. No lar aprendemos a dividir, não é verdade? Dividimos o espaço, dividimos a refeição, dividimos a atenção, dividimos uma série de coisas. Dividimos o controle de remoto na televisão, por isso que todo mundo quer ter uma televisão no seu quarto, que é para dividir um pouco menos, não é verdade? Olha, o controle é das mulheres. Bom, não sei, na minha casa o controle da televisão é meu, mas o controle de todo o resto é dela. Só da televisão, e quando eu estou lá. E é no lar que nós aprendemos a amar. Amar. Nós pedimos para estar juntos. E agora vamos falar de esposos e esposas. Lá no plano espiritual. Nós pedimos para estarmos juntos. Mas o que a gente faz hoje? Casa. E frente aos primeiros problemas, descasamos. Pronto. Tudo que a gente se comprometeu lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos, foi embora. Foi para o espaço. Perdemos. Porque a gente pegou outro rumo, porque nos comprometemos a alguma coisa e não estamos cumprindo isso. Lógico, existem os casos, nós nunca podemos deixar de citar, de separações conjugais justas, necessárias até, porque há situações em que casais vivem num litígio, num desacordo tão grande que levam a agressões físicas, agressões morais, humilhações, enfim.
nesses casos, para que o mal maior aconteça, muitas vezes é preferível que o casal separe-se para retomar lá na frente, quando talvez estiverem um pouquinho mais preparados, essa união novamente. Porque não vai ficar perdida, vai ter que se reencontrar para tentar dar continuidade nesse processo de reconciliação de duas pessoas, de dois espíritos. Se não sabemos viver em paz entre as pessoas da família, que são os nossos afins, como que nós vamos almejar a paz para a humanidade? E a gente está sempre falando, a gente precisa de paz. A humanidade precisa de paz. O nosso Brasil precisa de paz. E eu fomento uma guerra dentro da minha casa. Como que eu posso almejar paz para a humanidade, para o meu Brasil, para a nossa sociedade, se eu mesmo vivo em estado de guerra? Eu mesmo fomento, crio, alimento esta guerra dentro do meu lar. E na família não existem vítimas. Bom, nós dizemos que na sociedade não existem vítimas, né? E na família também não. O que existe na família são participantes. Participantes de um processo de reconciliação. Participantes de um processo de ajuda mútua. Participantes de um processo de uma longa caminhada juntos. Todos somos participantes neste processo. Não somos vítimas por um acaso, não. Não existem essas vítimas. Existem sim, como nós falamos, os participantes nos laços de amor e de alegria que já conseguimos tecer, principalmente nos lares onde a união já se faz mais presente. Mas também somos participantes nas algemas da aversão que devemos nos libertar, a custo de muito entendimento, de muito trabalho, de muita dedicação, de muita aceitação, muito sacrifício, muita humildade e muito amor. Porque muitas vezes é necessário que aprendamos a passar isso nos nossos lares, com os nossos familiares, para que a gente tente fazer dessa oportunidade agora na nossa família uma oportunidade válida, que nos traga alguma coisa, que nos acrescente alguma coisa, e não uma oportunidade perdida, que lá na frente a gente vai ter que tentar tudo de novo porque não aproveitamos, não é verdade? Amar. Mas aí a gente fala, né? Puxa vida, amar. Às vezes eu amo tanto na minha família e tem horas que eu não amo, que eu não consigo. É verdade. Há momentos que nós somos todo amor na família. Há momentos em que não somos. Nós ainda alternamos, né? Bons e maus momentos, nós sempre falamos isso, não é verdade? Mas pelo menos já estamos alternando esses bons e maus momentos. Então vamos tentar realçar, reforçar os momentos em que nós conseguimos amar, extravasar esse amor que existe dentro de nós. E tentarmos cada vez mais diminuir aqueles momentos em que a gente não está amando. Pelo contrário, que às vezes a gente está tendo atitudes não legais com os nossos familiares. Mas a gente sempre vai perguntar, nós sempre perguntamos para nós, o que é amar? É tão difícil. A gente pergunta, dentro do Espiritismo, nós falamos muito sobre amor, sobre perdão, e nós perguntamos, mas o que é perdão? O que é o perdão? Mas a mesma coisa, o que é o amor, né? Porque nós não entendemos ainda o amor direito, né? Embora sejamos, na essência, criados com a sementinha do amor, porque somos filhos de Deus, que é amor em sua absoluta totalidade, na sua essência, nós ainda não sabemos, né, desenvolver tanto, quer dizer, extravasar, dar margens a que esse amor flua de nós. Nós ainda temos dificuldade, nós estamos muito amarrados aos nossos passados, aos nossos erros, aos nossos egoísmos, então a gente ainda tem realmente muita dificuldade. E aí nós nos perguntamos, o que é amar? E lógico, não sou eu que vou dizer aqui que amar é isso, ponto. Mas a espiritualidade nos passa sempre. Amar é entender. Entender que cada um vive um estágio evolutivo diferente. Amar é corrigir. Os meus erros. E em família, às vezes, corrigir o dos outros, principalmente dos filhos, né? Que nos cabe
a condição de pais, de orientá-los, de ajudá-los. Muitas vezes os irmãos, né, irmãos mais velhos, orientando os menores. Amar é orientar, realmente. Nós temos que orientar os nossos entes queridos. Nós orientamos quando nós vemos um ente querido fazendo alguma coisa errada, a gente também não pode lavar as mãos e falar, bom, isso não é problema meu. Não, se eu amo, eu vou ter que orientá-lo, mesmo que ele não goste, às vezes eu vou ter que orientá-lo, não é verdade? Amar é aceitar, né? Aceitar que as pessoas pensam diferente, agem diferente e vivem diferente de nós. Aceitar isso não quer dizer não corrigir. Aceitar isso não quer dizer que eu não vá orientar. Mas eu tenho que aceitar que somos diferentes uns dos outros e isso também é amar. E finalmente amar é amar, como diz a espiritualidade. E nós só vamos descobrir isso à medida que o tempo for passando, com as próximas vidas. Cada vez mais esse amor vai se solidificando. Cada vez mais o melhor sentimento do ser humano, que é o amor, vai envolvendo-nos todos a partir do momento em que a gente não vai precisar perguntar o que é amar. Vocês acham que Jesus perguntava para ele próprio o que é amar? Não, ele simplesmente amava. Ama e pronto, não é verdade? E muitos outros, não vamos chegar até o espírito da evolução de Jesus, vamos falar de outros espíritos que aqui conviveram conosco, e inúmeros, e que nós sabemos que tem já uma capacidade de amar tremenda, né? Não ficam se questionando, simplesmente amam, não é verdade? E pessoas nem tão conhecidas, que nós também conhecemos, da sociedade, pessoas junto de nós que a gente fala assim, nossa, como que ela consegue? Ela é boba, né? Às vezes a gente não fala, ela é boba. Por quê? Porque ela perdoa, porque ela aceita, porque ela compreende. A gente fala, é boba, imagina, a pessoa é boba. Ela ama. E por isso ela compreende, ela aceita, ela perdoa. Porque ela ama mais do que nós. Porque quando a gente fala, ela é boba, pode ter certeza que nós não estamos amando tanto que nem ela. Neidinha. Muito bem. Advogado diz, mas tem um rapaz, você tem razão, tem um rapaz que trabalha conosco, lá no meu serviço, e ele tem uma capacidade assim muito grande de amar realmente, ele ama assim com uma facilidade, ele gosta das pessoas, das situações, é incrível, né? E eu já ouvi falar isso dele, lá vem o advogado das causas perdidas aí. Porque realmente ele defende umas causas que a gente não quer defender, mas ele defende, porque está nele, é dele ser assim, né? É o bueno que nós conhecemos, né? Muito bem, a afinidade é duradoura, a atração física é passageira. Bom, calma, lógico que nós amamos o belo é bonito, as pessoas gostam de estar bonitas e todos gostamos do que é bonito, é verdade. Mas o que é duradouro é a afinidade entre dois espíritos, entre as pessoas. E não a atração física. Ela é importante também, mas não é o mais importante. O mais importante é a afinidade que existe entre duas pessoas, porque muitas vezes uniões feitas apenas e tão somente pela atração física, tudo muito pouco, dissolve-se rapidamente, não é verdade? Porque nós não vemos a verdadeira beleza interior da pessoa, nos sentimentos, nas atitudes, nos seus atos, enfim, é aquilo que está dentro que nós só vamos vendo aos poucos, não é? E, aliás, não se esqueçam que hoje é dia de Santo Antônio, tá certo? Aqueles que ainda estão querendo fazer uma promessinha para o Santo Antônio, hoje comemora, se os católicos comemoram hoje o dia de Santo Antônio, tem gente contra o Santo Antônio de ponta cabeça, tem... Como é que é? Aí tem um horário lá, tem horário, ela já sabe, hein, deixa eu ver. E ela já está com aliança, então já deu certo, olha lá. E olha, tem gente que põe o infeliz do santo no copo de água, agora está afogando o Santo Antônio também. Pois é, você fez o que com ele, né, com o Santo Antônio? Dentro do freezer, coitadinho do Santo Antônio. Mas tinha freezer naquela época, você está mentindo. Bom, vamos lá. Olha o que deu. Muito bem. Se amamos os do nosso lar,
E nós sempre dizemos que amamos os do nosso lar. Então nós devemos exercitar compreensão, paciência, apoio, ajuda, amparo e mostrar as necessidades das lutas diárias. Mostrar para aqueles que nós amamos as necessidades das lutas diárias. É quando nós falamos aqui de orientar, de corrigir, de mostrar os caminhos para aqueles que nós amamos. Os companheiros do nosso lar são tesouros sob a nossa responsabilidade. Sob a nossa responsabilidade. São tesouros de Deus. Principalmente os companheiros mais difíceis. E nós somos os tesouros de Deus. Sob a responsabilidade do outro. Do nosso outro querido. Por isso, a grande necessidade de união em família. De caminharmos todos juntos. Nós adoramos fazer o bem, não é? Gostamos de fazer o bem para muitos. Gostamos da prática da caridade. Gostamos de distribuir roupas, lanches, a sopa. Gostamos de fazer tanto isso. Gostamos de praticar a caridade aqui, na casa espírita, na igreja católica, evangélica, seja lá onde for. Nós, cada vez mais as pessoas estão gostando e estão se reunindo para fazer isso. Mas e a caridade no lar? Na casa, na família. Às vezes esquecemos disso. Praticamos ela fora e esquecemos da nossa família. A nossa família é abrangente. Eu estou falando aqui de pai, mãe, filho, irmão, mas a nossa família é mais abrangente do que isso, não é verdade? Nós temos outros, né? Nós temos primos, nós temos tios, sobrinhos, temos agregados, bem lembrados dos agregados também, né? Tem até os cunhados, tem a sogra, gente. Sempre esquecem da sogra. Cunhado e sogra, a pessoa deixa um pouquinho. Não, depois, deixa eu começar com esses aqui primeiro. Sobrar um pouquinho, se sobrar um pouquinho, vai ver. É verdade, os agregados. Ela falou, bom, a nossa família é muito grande, vão se unindo, né? Vai aumentando a nossa família e aumenta a nossa responsabilidade. Então a gente tem na família um espaço enorme para a gente praticar caridade. É só querer, não é verdade? Isso não quer dizer que nós não vamos praticar caridade fora, não, não é isso. É apenas que devemos fazer lá fora, mas olharmos um pouquinho para dentro do nosso lar. O nosso saudoso amigo Chico Xavier escreveu: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. E aí a gente diz mais uma coisa: é nas dificuldades passadas juntos, nas dores e experiências vividas pela família, que se esquecem muitas vezes as amarguras do passado, transformando verdadeiros sentimentos de ódio em amizade, em união, em amor. Sentimentos de ódio lá do passado, que acabam se transformando em bons sentimentos. Através do quê? Da vivência, da dedicação de uns para com os outros. Nossa família é toda a humanidade. É o que nós, de espiritualidade, chama de família universal. Mas comecemos pelo nosso lar. Vamos começar aos poucos. Vamos pensar nessa nossa família universal, mas vamos começar pelo nosso lar. Lembrando sempre o quê? Que os doentes estão em casa. Ou seja, na nossa casa. Tá certo? Muita paz a todos. Era isso. Esse era o recado que trouxeram para nós hoje. Mas, a senhora falou que a família é um exercício
ser. Tem, às vezes tem. Eu gostaria de lembrar também que é o seguinte, isso que a gente está falando também não quer dizer que a gente não vá ter momentos em que a gente quer pegar pelo pescoço, pela jugular o nosso ente querido, né? Não. Vamos devagar, que aqui eu acho que ninguém é santo, então a gente ainda de vez em quando sente essa vontade. Mas é o momento de nós fazermos o quê? Parar, respirar, contar até 10, ou seja lá quanto for necessário para que a gente... Às vezes, é preferível esperar passar 1, 2 dias, sei lá, um tempo, para você chegar e falar. Isso eu aprendi às duras penas com os meus filhos, viu? A gente normalmente falava na hora certas coisas, né? Principalmente quando eles são de adolescentes para adultos, né? E aí, às vezes, saem algumas contendas, né? Mas a gente vai aprendendo que tem situações que você espera, né? Espera passar 1, 2 dias, 3 dias, que dá para esperar. E às vezes você sentado, batendo papo, vendo futebol, sobre outra coisa que você está vendo, você aborda o assunto e flui muito melhor. E eu aprendi a duras penas. Por favor. Calma aí, agora não é um bom momento. Tá vendo? Mas é verdade. Cuidado, viu, Zé? Ó, você sentou mais perto da Neide, mas cuidado, né? Lógico que não. Sim. Uhum. Não. Isso mesmo. Para solidificar um pouquinho mais, né? É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Até pra sogra. Até pra sogra.
O até é o detalhe, né? Até. Justamente. Ó, tem uma irmã lá no fundo. Boa tarde. Ótimo. Uhum. Muito bom. Qual que é seu nome? Valquíria. Valquíria tocou num ponto nevrálgico, né? Eu penso. Porque, ou num dos pontos nevrálgicos aí da gente. Porque realmente a vida da gente é tão corrida, acho que a gente até falou isso aqui em alguma outra oportunidade, é tão corrida que muitas vezes a gente esquece de dar atenção, de ouvir. É verdade. E mesmo em casa. A gente está sempre correndo, está fazendo uma coisa ou outra, está de saída, né? E às vezes um ente querido, ele quer conversar, ele quer ser ouvido realmente. E isso é extremamente importante. É verdade. Um outro entendimento. As pessoas têm que se comunicarem mais sem aquela coisa do egocentrismo, achando que é só você que está certo, né? É verdade, é bastante importante isso, viu, Valquíria? Parabéns, muito bom. Alguém mais? Alguém mais? Vocês estão falando da sogra, né? Tudo bem que tem algumas sogras aqui, né? Eu tive o prazer de cuidar da minha sogra há 16 Muito bom. anos. Eu tive o prazer. Eu cuidei dela até o final. Isso é ótimo. Assim, eu quero dizer, meu pai, minha mãe não precisaram assim tanto de mim quando estavam vivos, né? Mas aí eu vim para essa família, eu me agreguei, né? e aí quem cuidou fui eu, né? E agora eu tenho um cunhado, né? Que também precisa e eu acho engraçado, né? Que nem você disse, às vezes a própria família da gente, pai, a mãe, apesar que minha irmã também precisou muito de mim, a gente não cuida, né? Aí vai cuidar da outra que precisa. Porque depois da necessidade aquele que precisa mais. Nunca nos esquecendo que Deus coloca as ferramentas para o nosso crescimento nas mãos do outro, né? E isso que você está fazendo, você só está crescendo. Esse negócio de sogra é muito... Isso é uma brincadeira que deve ter surgido muito lá no passado. E eu sei que as sogras, a mãe, pelos ciúmes do filho, principalmente, acho que nem tanto da filha, é mais do filho, né? Enfim, tem essas coisas todas. Mas a gente tem inúmeros casos de relacionamentos. Olha lá. A gente tem inúmeros casos de relacionamentos sogra e noras excelentes. Eu posso dizer porque a Neide, a minha mãe tem a Neide como filha, elas se dão muito bem, às vezes trabalham juntas, saem juntas, enfim. Olha lá, isso é bacana. Só para o esclarecimento de todos sobre o caso da sogra. Certo. E antes de chegar em casa, falar em público, né? Antes de chegar em casa, melhor falar logo. Quando eu conheci a Leda, faz tempo já, né?
já tinha 16 anos, mas a minha sogra já estava na pátria espiritual. Então, isso daí. O segundo fato é o seguinte, é que na Idade Média, quem dava os dotes, aqueles que casavam com a filha, era o homem. Uhum. Então, não se podia falar mal do sogro. Então, a saída era falar mal da sogra. É uma boa, é uma boa. E quanto à sogra, eu também posso dar um depoimento. Eu não conheci meu sogro, eu conheci a minha sogra. Era um doce de pessoa, um doce. Sempre nos damos muito, muito, muito bem, a Neide sabe disso. Também era um doce de pessoa. Mas dizem que o problema da sogra é a mãe do marido, né? Nunca é a mãe da esposa, né? Eu estou investindo na minha nora. Olha lá, tá vendo? Que é a esposa do meu filho. E ela, para mim, é como uma filha. Eu penso assim, ela que vai cuidar de mim. Bacana, verdade. Cuida muito. Tá cuida vendo? muito. É isso daí, isso é muito bom. Só uma perguntinha que me veio na cabeça. Não é mais sobre sogra. Não. Não. Tá bom. Não, agora um pouquinho sem brincadeira. Como que fica para aquelas pessoas que têm um ente querido difícil, às vezes tem um problema de saúde, um problema emocional, alguma coisa assim, e a pessoa não aceita que ninguém da família fale para ela, que oriente, que queira ajudar. Isso até me emociona, mas como que faz? Então, não tem muito o que fazer também. Porque o que acontece? É como um filho, ainda que não seja filho. Vamos falar do filho. O filho nem sempre aceita aquilo que nós falamos, não é verdade? Mas nós continuamos falando. Ainda que na hora certa, ainda que não toda hora, mas nós continuamos falando. Continuamos orientando dentro das possibilidades. Mas tem hora que nós mesmos deixamos um pouquinho. Eles têm que seguir o caminho deles. Vão tropeçar, vão cair, vão aprender com seus próprios erros. Vão lembrar que um dia nós falamos. E os entes queridos que nós temos na nossa casa, no nosso lar ou na nossa família, que muitas vezes nós orientamos, mas eles ainda estão refratários a essa ajuda, a essa orientação, cabe a nós fazer o quê? Bom, de nossa parte, nós vamos continuar, sempre que possível, sem que se crie climas hostis, nós vamos orientar, nós vamos falar alguma coisa para tentar ajudar. Se ainda assim não estamos conseguindo, nem em alguns momentos, nós vamos através da prece e confiarmos em Deus, nos bons espíritos, no espírito protetor daquele ente querido, para que ele consiga enxergar o caminho melhor. Porque o que a gente vai fazer? Não tem outro jeito, vai bater? Né? Vai criar um clima de guerra todo dia, todo instante? Não dá para a gente fazer isso. A gente vai tentar sempre orientar, levar uma palavra. Se não conseguirmos, vamos pela prece e na confiança em Deus. Eu acho que é o único jeito. É o suficiente. É o suficiente por aquele momento. Há um momento que talvez ele desperte. Isso. E há um momento que a gente percebe que ele está mais, às vezes, suscetível, mas aberto a receber uma orientação. Nem que curta, mas já ficou alguma coisinha, uma sementinha. Isso. Lógico. Cada um tem o seu tempo. Lógico, né? com certeza. Muito bem. Nós estamos indo aqui. Mais alguma coisa? Foi muito esclarecedora. E aí a gente leva bastante conteúdo para pensar em casa. Obrigada. Depois, então, desse diálogo que tivemos, tão proveitoso, né? Essa troca de informações, de ideias, devemos reservar na nossa memória essas lições tão preciosas
E aos poucos nós vamos assimilando tudo isso dentro de nós, para agirmos de tal forma a fazermos mais amigos, em vez de conquistarmos os inimigos, que mais tarde também poderão se tornar nossos amigos, se soubermos bem aproveitar esses momentos, orando, pedindo, compreendendo. E nós temos ao nosso lado aqueles mentores, aqueles amigos da espiritualidade, que de vez em quando vêm até nós nos alertar, quando não puxar a nossa orelha, nos advertindo do perigo, do erro. É só prestar atenção. Eu acho que para todo ser vivente, inteligente ou não, como nós somos, naturalmente, é observar, prestar atenção nas menores coisas, nas nossas atitudes, de que forma nós nos comunicamos uns com os outros. Se nós temos essa preocupação, não verniz, não é verniz, mas se o nosso sentimento fala mais alto, de uma forma assim mais amorosa, para a conquista do outro. E sermos também, nós todos queremos ser compreendidos. Então é agir de forma equânime. Os amigos da espiritualidade sabem ler dentro do nosso coração. Mas é preciso que provemos a eles que nós estamos dispostos mesmo a uma melhoria, reservando em nós os sentimentos melhores, os pensamentos mais nobres, e dizendo ao Pai amoroso, justo, Senhor, o Senhor nos criou para sermos felizes. Toda a tribulação, toda a infelicidade é o resultado daquilo que não fizemos bem. Mas hoje, Senhor, nós queremos acertar o nosso passo. Queremos abrir os nossos braços aos nossos irmãos, não só aos familiares, mas a todos aqueles que, de alguma forma, chegam até nós. Isso se exterioriza e nos transforma a nossa aura, tudo aquilo que nós exteriorizamos de bem ou de mal, fica em torno de nós. É a lei da atração e da repulsão que nos identifica. E dessa forma, então, sejamos todos nós. Não temos ainda diploma de santos, não, nós temos muito que aprender. Estamos aprendendo no dia a dia. Mas, Senhor, nós estamos aqui, confiantes no seu amor. Confiantes no amparo e na proteção do nosso amigo Jesus da Galileia. O nosso Rabone. Acho tão linda essa palavra. É o nosso mestre, nosso irmão maior. E através dele, recebemos o amparo de tantos outros espíritos que comungaram conosco, que fizeram parte da nossa família, das nossas amizades, do nosso entrelaçamento. Então agradecemos por não sermos sós. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que temos e por aquilo que ainda possamos conquistar de bem. Ajuda-nos a ter paciência, que a paciência é a irmã da fé. A ter misericórdia, porque caminha junto também com a esperança e com essa fé que pode se tornar inabalável e produzir um futuro mais ameno, um futuro mais feliz. E assim, ao encerrarmos a nossa rogativa, queremos dizer obrigada por tudo isso.
Obrigada aos companheirinhos. Obrigada a vocês todos que nos ouvem, nos acalentam também. E a quem desejamos uma tarde muito, muito feliz. Graças a Deus.